No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Podemos nos assentar? Sentados mesmo, rezemos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Que sejam dispersos teus inimigos e fujam todos quantos os odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e estimados filhos e filhas, hoje a liturgia nos convida a refletir sobre a palavra de Deus, mas sobre 3 aspectos que nós não podemos abandonar ou deixar de lado, porque diz respeito ao nosso discipulado, à nossa missão aqui nessa terra, se abraçamos a fé em Jesus Cristo. Então, logo, o primeiro ponto está no início da primeira leitura da carta de São João, que diz que todo aquele que pratica a justiça nasceu de Deus. Vamos entender justiça aqui como fazer o que é certo, mas fazer o que é certo em que sentido? Fazer o que é certo, ter atitudes no dia a dia orientados pela palavra de Deus, pela tradição da igreja, pelo magistério da igreja, pelo ensinamento de Jesus Cristo. E justiça aqui também, além de fazer o que é certo, realmente agir com honestidade. E falar sobre isso nos nossos dias, especialmente na situação em que nós vivemos no nosso país, parece algo absurdo ou algo que será difícil de ser alcançado, mas não é bem assim se nós cristãos fizermos a nossa parte. E quando eu digo agir com honestidade também, é abandonar, e eu detesto ser reconhecido como brasileiro dentro ou de acordo com um determinado ditado que nós falamos e que somos reconhecidos por isso. Já disse
sobre essa realidade em outros momentos, mas é sempre bom repetir. Quando as pessoas falam do jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro aqui é o jeitinho malandro de conseguir as coisas. Jeitinho brasileiro, jeitinho malandro de conseguir as coisas, até mesmo para tentar burlar, seja uma orientação, ou seja, até mesmo as leis que nós estamos inseridos, seja a lei no âmbito civil ou a lei dentro da igreja. E assim, e ser reconhecido como brasileiro e desse jeitinho malandro é dizer que nós brasileiros somos desonestos, é dizer que nós tentamos fazer aquilo que é errado passar como certo, simplesmente para satisfazer desejos e vontades pessoais. E nós precisamos abominar essa expressão, exorcizar essa expressão do nosso vocabulário e fazer aquilo que é certo. Por exemplo, quando eu falo isso dentro da igreja, quando vem pai e mãe querer batizar seu filho ou filha, e aí temos a orientação, temos a lei da igreja, e aí as pessoas tentam fazer com que nós, padres, diáconos, enfim, que autorizamos ou não determinados batizados, tentar fazer vista grossa, simplesmente por uma satisfação pessoal. E com todo respeito, eu não compactuo com isso, e aquilo que é certo. E aí teve uma determinada situação que eu vivia anos atrás, que primeiro os pais eram amigados, não eram casados na igreja, e tinham todas as condições e não tinham nenhum impedimento para isso. E aí quando me vem apresentar os padrinhos também, as duas pessoas se encontram em situação irregular. Não que necessariamente tenham que ser casados, mas se forem solteiros, precisam ser pessoas íntegras, pessoas que participam da comunidade, pessoas que vivem de fato a fé que se professa. E aí eu disse que não, que ou ele mudava os padrinhos, ou não tinha condição de batizar os filhos, mesmo se eles casassem na igreja. Aí o que me deixou mais indignado o pai da criança virar para mim e dizer o seguinte: padre, qual é o seu preço? Porque todo mundo tem um preço. Eu falei, a minha alma não está à venda, a minha salvação não está à venda. Eu não tenho preço nenhum, a não ser aquele que o próprio Deus pagou por mim quando se sacrificou, nos dando o dom da salvação. E comigo eu não autorizo, não adianta. Eu falei ainda para aquele pai: e que exemplo o senhor já está dando ao seu filho, querendo subornar o ministro ordenado simplesmente para poder autorizar o batismo de pessoas que estão impedidas de serem padrinhos dentro dessa situação. Que exemplo o senhor já está dando para o filho, e que exemplo os padrinhos já devem estar, vão dar ao seu filho se eu autorizasse essa situação. E aí, não apenas esse casal, mas tantos outros: mas a igreja não acolhe, a igreja é isso,
a igreja gosta de colocar impedimento. Não, a igreja não coloca nenhum impedimento, simplesmente diz o caminho que tem que ser percorrido. Quem coloca o impedimento é a pessoa com as suas atitudes. E aí as pessoas querem agir e a sua ação não ter consequências na sua vida. E aqui dentro da igreja não é assim. Se agimos bem, vamos colher bons frutos. Se agimos mal, vamos colher maus frutos. A matemática é muito simples, mas quando vem a consequência de um mau fruto, a pessoa dificilmente vai assumir que fez errado, plantou errado e que ela precisa se transformar e que ela precisa de conversão. Aí começa o ataque, a falar, enfim, e aí, como eu disse, não ponho minha alma à venda em nenhuma situação. Então, aí a esposa do casal entendeu, enfim, aí depois se resolveram. Mas me desculpe, mas a pessoa pedir isso dentro da igreja, até mesmo tentando subornar o ministro ordenado, não é agir com justiça, muito menos dizer que é discípula de Jesus Cristo e não entendeu até agora o que significa ter fé em Deus. Então, nós que precisamos colocar a mão na nossa consciência e ver qual o caminho que nós vamos querer trilhar. E cuidado, porque o jeitinho malandro, agir com desonestidade, nós podemos estar colocando a nossa alma à venda para, no fim da vida, irmos direto para a condenação e viver distantes de Deus. E aí, o segundo ponto, ainda na primeira leitura, é dito sobre o grande presente que Deus nos deu de ser chamados filhos de Deus. E essa é uma dignidade que nós não podemos deixar de lado. Mas não é simplesmente assim, olha, sou filho e filha de Deus por Jesus Cristo. Que honra que é isso! Não é simplesmente olhar os louros dessa dignidade, mas entender a responsabilidade. Se nós somos chamados filhos e filhas de Deus, precisamos apresentar o Pai aos outros, apresentar Deus às pessoas também pelas nossas atitudes. Que as nossas atitudes sejam condizentes como aqueles que são chamados de filhos e filhas de Deus. E eu digo condizente em sentido? Agindo com compaixão, agindo com misericórdia, estendendo a mão para aqueles que precisam de ajuda, chamar atenção quando for necessário, e mais uma vez repito, agir com honestidade de acordo com a tradição, com o magistério e com a palavra de Deus. E aí, quando as pessoas reclamam que o mundo lá fora está perdido, isso e aquilo, mas está nessa situação por qual motivo? Por culpa dos filhos e filhas de Deus que não agem como tal. Culpa dos filhos e filhas de Deus que não têm atitudes condizentes a essa dignidade. O mundo lá fora está, entre aspas, perdido porque os filhos e filhas de Deus agem com desonestidade ou querem tentar passar o pecado como algo bom, uma situação ruim como querida por Deus, e Deus não age assim, e Deus muito menos nos deu esse tipo de direção. E aí, por fim, o terceiro e último ponto é o Evangelho, que ele nos dá um ensinamento importante, que no Evangelho é dito que Jesus foi batizado e o Espírito permaneceu em Jesus.
Por que eu quero chamar atenção a isso? O Espírito permanece em Jesus porque ele age de acordo com a vontade de Deus, se esforça em alimentar a sua fé no Pai e é fiel ao projeto de Deus até o fim. Então, em outras palavras, Jesus não pecando e fazendo a vontade de Deus, é claro, o Espírito vai permanecer com ele. Por quê? Quando nós olhamos Pentecostes, as pessoas pensam que é um único acontecimento, e não é assim. Pentecostes se repete na vida da igreja de muitas e muitas formas. Pentecostes se repete, por exemplo, de maneira geral, quando agora estamos celebrando o jubileu ordinário, que acontece de 25 e 25 anos. Pentecostes porque leva as pessoas a se aproximarem de Deus nos locais de peregrinação e onde se pode até mesmo ganhar indulgência, nos libertando das penas que os pecados trazem a nós. Ou Pentecostes também pode acontecer de maneira particular, quando, por exemplo, a pessoa se confessa, quando a pessoa comunga do corpo e sangue de Cristo, ou recebe algum outro sacramento. Pentecostes, a ação do Espírito derramada na vida daquela pessoa. E por que eu falo que se repete? Porque infelizmente em nós o Espírito, entre aspas, não permanece quando nós pecamos. Quando nós pecamos, cometemos atitudes contrárias à vontade de Deus, vamos nos afastando de Deus cada vez mais, se não nos damos conta. E para que a gente consiga retornar para Deus, consiga retornar ao nosso discipulado, consiga retornar para a nossa vocação à santidade, nos arrepender e Deus nos dá uma nova chance, quando nós nos arrependemos, enfim, acolhemos a nova chance de Deus, Pentecostes mais uma vez na nossa vida. O Espírito é derramado sobre nós mais uma vez para nos dar força, direção na nossa caminhada. Mas se pecamos, rompemos com a comunhão com Deus e precisamos mais uma vez dessa renovação da ação do Espírito na nossa vida e também ajudar que essa ação aconteça na vida do nosso semelhante. Oxalá que, se fosse possível, que o Espírito realmente, de fato, permanecesse conosco como permaneceu em Jesus Cristo, se nós nos esforçássemos ao máximo em não pecar, em não ceder à tentação e realmente agir com honestidade de acordo com a palavra e a vontade de Deus. Que Deus nos ajude a ser fiéis a Ele na nossa caminhada, hoje fazendo memória do Sagrado Coração de Jesus, que Deus realmente possa fazer o nosso coração semelhante a Ele, que possamos honrar o Seu Santíssimo Nome, que também celebramos no dia de hoje. Então, no instante de silêncio, ainda sentados, meditemos sobre a Palavra de Deus e que ela dê seus frutos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.